Deu, né? Então vejam só. Última aula a gente estava vendo aspectos ambientais e a gente chegou a estudar a questão térmica. Nós vimos um resumo na penúltima aula dos demais subaspectos. A gente viu o aspecto lumínico, térmico, acústico, renovação e qualidade do ar. A gente hoje, a aula passada tinha terminado a questão térmica e íamos começar a falar de acústico. Quero sempre relembrar vocês, gente, já que os vídeos eles estão divididos em etapas e nem todo mundo que assistiu um está assistindo o outro necessariamente. Quem está assistindo em casa, a intenção aqui não é que as nossas aulas abranjam todo o conteúdo relacionado com a questão climática. Por quê? Minha disciplina é disciplina de projeto, não é disciplina de conforto ambiental. Então vocês vão estudar todas essas coisas que nós estamos vendo aqui na disciplina de conforto 1 e 2, que é muito mais detalhada, com cálculos de física, com uma série de outros elementos que a gente não vê aqui. O que eu estou dando para vocês são parâmetros mais ou menos intuitivos e, de certa forma, também técnicos, para que vocês saibam como resolver algumas situações de projeto sem ser com tanta precisão como vocês vão conseguir lá na disciplina de conforto ambiental, tá? É para a gente essa etapa inicial de curso que vocês estão pegando ainda e estão no início do curso. Bom, então, outro aspecto que a gente viu que é interessante para a questão ambiental é o aspecto acústico. A gente vai perceber que existem alguns níveis de ruído. Por exemplo, a gente começa a ver que a tranquilidade total, a gente está até os 10 decibéis. Uma pessoa não consegue dormir a partir do momento em que aumenta de 20 a 25 decibéis, já fica desagradável para dormir. As pessoas, quando estão conversando, elas estão na faixa dos 30 decibéis. Acima de 30 decibéis já começa a ser desconfortável para uma biblioteca, por exemplo, para estudo. Normalmente a 45 a gente encontra uma sala de estar. Escritório, como as discussões elas são muito intensas, tem muitos equipamentos trabalhando, a gente já vai estar trabalhando na casa de 60 a 65. Ser humano em geral, acima de 60 a 75, ele começa a ter desconforto para desenvolver atividade, porque já começa a ter trânsito rodoviário intenso, 80, 85, a gente não quer estar convivendo com o trânsito rodoviário para desenvolver nossas atividades. E chega num momento, gente, em que quando a gente começa a chegar perto dos 100 decibéis, que o ser humano começa a ter transtornos auditivos. Em 110, ele, além do transtorno, ele vai começar a ter estresse e ele começa a sentir dor quando chega no 130. Gente, tudo que ultrapassa 100 já começa a atacar a saúde do ser humano. E o que a gente tem que fazer? Fazer com que existam elementos no espaço que diminuam a quantidade de ruído que chega à percepção humana. Através de quais fatores? Como eu já falei para vocês, existem 4 fatores principais que vão determinar se a questão acústica está bem resolvida ou mal resolvida. A primeira delas é a distância entre... Então, deixa eu ver aqui que o slide está até na ordem um pouco trocada. A distância entre a fonte de ruído e a pessoa que está percebendo este ruído. Não sei se vocês já perceberam, mas há uma distribuição aqui, uma distribuição mais ou menos pensada no plano piloto. Por exemplo, nós estamos vendo aqui a área das superquadras. Acredito que aqui foi a parte norte das superquadras, tenho certeza. Mas olha que interessante. O carro está colocado na avenida a uma distância X da área onde estão as residências. Por quê? A gente sabe que o primeiro parâmetro para que um ruído seja amenizado é a distância, mas ele não é o único. O outro fator que vai determinar se o ruído vai chegar lá de maneira mais intensa ou menos intensa é se a gente tem superfícies que sejam absorventes do som, que elas possam catabolizar o som. Normalmente as superfícies são superfícies que são porosas. Quando a gente está lidando com a microescala, a gente pode pensar, por exemplo, em tecidos, espumas, em qualquer outra superfície que não seja lisa. Como eu já falei para vocês, tudo que é muito liso e muito brilhante tende à reverberação e tende a fazer com que o som reverbere e se expanda com maior facilidade pelo espaço. Já as superfícies que são porosas, que tem muito relevo, que tem muita irregularidade, muita rugosidade, ela tende a absorver o som.
Notem que aqui, o projetista da parte urbana, além de ter o cuidado de fazer a via longe da edificação, ele colocou superfícies porosas ao longo do trajeto entre a fonte de ruído e o receptor desse ruído. Quem está na residência vai receber uma quantidade de ruído muito menor, porque daqui até lá tem uma quantidade muito grande de grama, que vai absorver o som, e a própria copa das árvores, que vai filtrar esses ruídos também. Notem que mesmo aqui, ó, a edificação que está muito próxima da via, que fica mais na parte do eixo, dos eixos menores do plano piloto, elas também têm uma área de vegetação, aqui está bem próxima, está bem adjacente, mas tem todo um gramado, tem toda uma arborização, porque, dentre outras coisas, a intenção é filtrar esses ruídos. Só que nem sempre a gente tem a condição de afastar um elemento do outro. Quando não dá para afastar, a gente vai poder fazer uso de várias coisinhas mais. Nós vamos utilizar também os isolantes acústicos. O que é um isolante acústico? Gente, um isolante acústico normalmente é um material que ele tem alta densidade. Ter alta densidade quer dizer, só para a gente fazer um raciocínio imediato, como eu já falei na aula passada, é aquilo que não consegue passar o som. Não consegue passar o som, dá para testar também de forma semelhante com a água. Normalmente as coisas que a gente pega, um balde d'água, joga e ela não passa, é porque ela também está bem isolada do ponto de vista acústico. Nessa porta, por exemplo, se a gente pega aqui um balde d'água e joga nela, vai passar água para cá para dentro? Vai, não vai passar muita, mas vai passar. Agora, se a gente joga naquela que está ali lá de fora a água, vai passar se ela estiver fechada? Nada. Por quê? Ela tem vedação. Vedação por quê? Um material que tem uma densidade alta. A gente tem ali um material vidro e tem borracha como elemento vedante. Aquilo dali não passa. Aqui até poderia ter vedação, mas não tem. Então, pelas fendas vai passar. Com a água, a mesma coisa que vai acontecer com a água, vai repercutir o som. Por que quando eu fecho a porta aqui durante a aula, não diminui o som, mas continua o barulho incomodando? Porque ela não é completamente vedada. Isso seria muito mais bem resolvido se ao longo do corredor existissem superfícies que fossem porosas, como tecidos, esponjas, qualquer outro material. Mas a gente sabe que do ponto de vista da qualidade e da renovação do ar, do ponto de vista econômico, não seria bom ter tecido aí no corredor, porque a manutenção ia ser alta, né? Mas o fato de ele ser todo liso com materiais lisos não é favorável para a acústica. Tá? Então, para isso, a gente tinha que ter alguma coisa que vedasse. Existem esponjas poliuretânicas. O quê? Cerâmica atrapalha a acústica, porque a cerâmica é lisa e ainda é brilhosa. Então, isso faz com que o som bata e reverbere, né? A tinta, se ela for fosca, ela é melhor do que a tinta brilhosa, porque ela é um pouco mais absorvente do som, ela reverbera menos. Tinta é melhor do que cerâmica para a questão acústica. Por que aqui na sala eu falo com vocês e dá esse eco, né, que de vez em quando vocês sentem aí? Não tem quase nada poroso. E a maior parte das superfícies aqui, ainda por cima, é brilhosa, como o piso, a janela que é de vidro e o quadro também que é brilhoso. Então aqui a gente tem um alto índice de reverberação desse espaço. Reduziria como? Eu poderia ter um forro de vermiculita, eu poderia ter um forro de gesso, que já seria menos reverberante do que esse teto liso brilhoso. As paredes daqui da faculdade, até o teto é de tinta semibrilho. Semibrilho é péssimo para acústica. Forro, a gente o próprio forro em si já tem uma melhor acústica do que uma laje pintada, mas você ainda pode colocar materiais porosos dentro dele para melhorar a acústica. Ele de certa forma vai gerar também um isolamento. Lembra que eu falei para vocês dos sanduíches? Todo sanduíche que possui ar dentro, e uma esponja, por exemplo, ela tem ar. Se você pegar um objeto de um lado, um objeto do outro, colocar uma esponja no meio, o som não vai conseguir passar, porque existe esse sanduíche de ar que impede que a acústica passe. Os sanduíches eles são melhores do que as camadas comuns. Por quê? O som que não consegue passar pelos poros, ele passa pela vibração. Ele bate na parede sólida e faz vibrar. E ele acaba conseguindo ultrapassar. Materiais porosos ou materiais vedantes, quando eles estão dentro do sanduíche, ambos funcionam como materiais de vedação. Já quando é a superfície dele que está exposta, se ele for um material de alta densidade, ele é só para vedar, mas ele reverbera. Por exemplo, vidro. Vidro não é um bom absorvente de som.
ele reverbera, mas ele é um ótimo isolante, o som não passa por ele. Ele não consegue atravessar a parede do vidro. Agora, uma parede de vidro... Uma caixa toda de vidro, falar, sei lá, dentro, escuta legal, né? Muito épico. Você escuta dentro, mas quem está fora não escuta porque ele é completamente denso, ele não consegue passar. Agora, se o vidro não estiver bem vedado nas bordas, vai passar, como é o caso da maioria. As janelas que a gente tem, a maioria de vidro, a maioria passa o som. Por quê? A vedação da borda não existe. Tem que ter um vedante. As janelas que são chamadas acústicas é porque elas têm essas vedações nas suas laterais. Sem essa vedação, ela não é considerada acústica. Porta, para ser acústica, como porta normalmente de madeira, além de tratar as bordas, ela dentro do miolo dela tem que ter outro material também de alta densidade para absorver o som, porque a madeira ela também deixa passar uma quantidade pequena, mas deixa. Ela não dá vedação total. Portas acústicas, elas costumam filtrar entre 80% do som mais ou menos. Ou seja, mesmo a porta acústica ainda passa bastante do som. Tá? Elas não garantem total isolamento. Cuidado que a gente tem que ter quando a gente usa um material que ele é considerado absorvente de som, quando ele é antirreverberante, como por exemplo no caso das esponjas, é que ele obedeça a norma de pânico e incêndio. Existe um tempo X, se eu não me engano são 2 horas, leia a norma com cuidado que eu não sei ela de cabeça, em que esse material deve suportar para que ele consiga ser utilizado em qualquer projeto. Hoje em dia, as leis contemporâneas de arquitetura, elas incriminam os arquitetos que botam isolantes acústicos que não passam dessa norma. A gente pode ser incriminado se a gente botar um desse que toque fogo. Vocês viram o caso lá da Boate Kiss, né? Ela serviu para marcar a nossa profissão. Foi um erro de projeto de arquitetura ali. O isolamento acústico não foi adequado, é um material que propagava a chama com muita facilidade, matou centenas de pessoas e a gente precisa estar sempre lembrando desse exemplo. Bom, o bom é que o mercado oferece uma quantidade de opções muito grande. Mas antes de eu chegar lá, pensando numa escala maior, gente, quando a gente está pensando em área de lazer, em rua, em clube, residência que está sujeita a ruídos externos, nós temos como tratar as áreas de fora para que elas não recebam acústica. No projeto passado, por exemplo, da turma passada, o menino botou um jardim com muita vegetação frondosa entre a área de lazer e o íntimo para evitar a questão acústica. A gente pode trabalhar com grama, com seixo, é muito melhor para a questão acústica do que pavimentar de fora a fora. Eu particularmente adoro fazer seixo nos meus projetos. Não é por uma questão acústica, é estética, mas isso favorece grama, vegetação, tá? Tudo isso vai ser interessante. Já quando a gente trabalha com vidro, material liso, isso não vai favorecer, pavimentação também não. Com relação aos materiais que são antirreverberantes, aqui vocês estão vendo, por exemplo, ó, é um exemplo de um projeto meu. Não dá para você ficar somente fechado no tecido e nas esponjas comerciais que a gente vai encontrar por aí. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com fibra de palha natural. É um material poroso e dá uma estética legal. Não sei se vocês perceberam que eu faço uma trama alternada. Eu boto linhas horizontais com verticais e vai dar uma boa acústica também. Quando a gente está falando, por exemplo, de estúdio de som, ou um ambiente que você quer que o som chegue de maneira legal, ele absorva, mas ele também seja escutado de maneira agradável pelo ser humano, madeira é o melhor material para você fazer reverberação, ele bater na madeira, dissipar e chegar bem nos nossos ouvidos, mas desde que ela também tenha um certo relevo. Parede de madeira muito retinha, quando o som bate nas paredes que voltam no nosso ouvido, não bate tão gostoso. Parede comum, o som quando bate, não bate com uma percepção tão agradável. Madeira é melhor. Madeira reta é agradável? É, mas é mais agradável se ela tiver relevos. Eu estou simplificando um conteúdo que é bem mais complexo do que isso, que tem uma cacetada de física por trás, que vocês vão estudar só lá em conforto ambiental, tá? Mas é só para vocês terem as bases, os princípios mais básicos de acústica. Vocês estão percebendo aqui, ó, essa escritório que vocês viram aí. Desliga o autor do projeto. Ele não tinha a quantidade de superfície dentro da área de trabalho suficiente para absorver todo o barulho que existia aqui que ele queria isolar. O que ele fez? Criou uma área na parte superior para poder fazer a absorção do ruído que havia nessa área de trabalho, já que na área de trabalho não existia espaço suficiente.
Gente, no mercado hoje em dia tem os mais diversos formatos de material isolante. Se lembra que material isolante ou absorvente, eles não são somente para colocar em paredes. A gente tem o material isolante também, ou absorvente, para colocar no piso, como a manta de borracha que se coloca por debaixo do piso flutuante. Existe também os pisos encarpetados, que são placas de carpete que você faz a paginação igual você faz com cerâmica. As duas são inclusive muito semelhantes em alguns casos. Tá? Uma coisa que é interessante vocês saberem, um dos ambientes que mais se preocupa, a gente tem que se preocupar com a acústica, e vocês quando forem fazer a pormenorização da apresentação de vocês de aspectos acústicos, não deixem de citar a questão do home theater. Home theater é um ambiente onde 70% dele tem que ter tratamento acústico. As paredes têm que ter isolamento interno dentro das paredes, e as superfícies de fora, a sua grande maioria tem que ser com material absorvente. Por exemplo, o tecido do sofá, o tapete que está no chão, se já não for um acarpetado que se trabalhar, as cortinas, que eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar com tecido cru, porque ela é grossa, pesada, é bem porosa. Eu boto até no teto. Se perceber aqui, ó, isso aqui é uma fibra de palha que eu coloquei no teto para absorver o som. Quanto maior a quantidade, melhor. Agora, lógico que existe um limite. Quando você começa a chegar nos 80% de material absorvente de som, já começa a não ser a acústica mais agradável, começa a dar aquele som fofo. Então precisa ter uma pequena quantidade de material que tenha refletância acústica também, que dê reverberação, tá? Porque senão o som também não fica agradável. Superfícies de madeira que tem irregularidades, como eu fiz aqui infelizmente na foto dá para ver, também vão melhorar, dissipar o som. Som dissipado ele é mais gostoso do que um som que bate e volta reto. Okay? Então, superfícies irregulares dentro de ambientes que tem acústica é uma opção interessante. Então aqui vocês estão vendo, ó, uma grande parede, nem precisava dessa cortina toda, porque a janela é pequenininha, mas o cara cobriu tudo, por quê? Para o home isso é interessante. Só como questão de curiosidade, que às vezes eu vou chamar a atenção lá na frente, normalmente home é escuro, tá? Home normalmente a gente não pinta de cor clara, pela questão visual, a questão da imagem, mas eu vou falar disso mais quando der para vocês noções de projetos anteriores. Bom, aqui já não é questão acústica, tá? Então eu vou dar uma parada e congelada aqui para poder as aulas ficarem com os conteúdos separadinhos nos vídeos na hora de postar. Então a gente vai encerrar a aula de acústica aqui.